loucura, desespero ou, quem sabe, uma boa saída para driblar o cerco político-financeiro que desaba sobre a Venezuela. O fato é que o presidente Maduro e sua equipe decidiram entrar de cabeça e criar a criptomoneda venezuelana, o chamado El Petro. Mas antes que entremos em explicações sobre o El Petro, é bom que a gente entenda algumas coisas da realidade venezuelana. Ao contrário do que se diz por aí, que o país está metido num caos, na fome, na miséria absoluta, os números não concordam com essa visão. Um exemplo: a Venezuela construiu só este ano nada menos que 572 mil moradias populares, casas populares. E não é só casa populares, porque eles dão a casa juntamente com um mobiliário, geladeira inclusive, tudo financiado pelo governo. No total, são 1.932.869 casas populares. Isto a partir do programa lançado pelo então presidente Hugo Chávez, há cerca de 10 anos. E agora se pergunta, quantas moradias a Espanha, por exemplo, que gosta muito de criticar a Venezuela, construiu nesse período? Nenhuma. Pelo contrário, despejou 200 mil famílias, 200 mil casas por causa da crise financeira a partir de 2008. E o que dizer do Chile? O Chile, né, que é apontado como modelo de excelência pela grande mídia. O Chile construiu apenas 6.547 moradias. Mas vamos ver como é que pretende funcionar este El Petro, o Bitcoin da Venezuela. A ideia, na verdade, partiu do ex-presidente Chávez, muito antes de morrer em 2013. Como todo visionário, Chávez via de longe o que poderia acontecer com o seu país e o mundo. Me emocionas la sola idea. El Petro. Petromoneda. Bueno, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. El Petro, el anuncio de la creación de una criptomoneda venezolana, el Petro, por parte del presidente Nicolás Maduro, ha despertado un creciente interés por esta emergente forma de pago. É claro que a ideia inicialmente causou espanto e até zombaria, não é, a Venezuela enfrentar o mercado financeiro. Mas, com o passar dos dias, até o jornal El País, da Espanha, inimigo declarado, Figadal da Venezuela, faz a seguinte apreciação. O material é escrito por Miguel Yusuke Yorota. E lá pelas tantas, ele diz o seguinte: desde meu ponto de vista teórico, o El Petro será mais seguro que as criptomoedas do tipo Fiat, como Bitcoin, que carecem de qualquer respaldo. O único motivo que dá fé às criptomoedas é o fato de que haja pessoas e ou entidades que estejam dispostas a aceitá-las. Ele se referia ao fato de que o El Petro vai ter como respaldo
toda a riqueza da Venezuela em matéria de petróleo, já certificado pelas grandes operadoras internacionais, inclusive as americanas. E esse total, essa riqueza de petróleo representa quase 3 vezes o PIB dos Estados Unidos. Além do mais, haverá também as riquezas em matéria de gás, ouro e diamante, de que a Venezuela é grande produtora e que muita gente não sabe por causa da desinformación generalizada. De criptomonedas circulantes en el mundo, el Petro tendrá como respaldo las reservas en oro, gas, petróleo y diamantes venezolanos. Será una criptomoneda cuya medida de intercambio, a diferencia de otras, no estará cimentada solamente en la confianza que los agentes económicos establezcan entre sí. A diferencia del dólar, tiene un respaldo real. Toda persona que tanto en el plano nacional como el extranjero adquiere una determinada cantidad de petros será a su vez adjudicataria de una cantidad determinada de petróleo. Será una especie de bono digital. El petro podrá ser canjeable tanto en Venezuela como en el exterior por otras criptomonedas e incluso por dinero convencional a través de casas de cambio. Su valor se establecerá de conformidad con la cotización del precio del petróleo venezolano en los mercados internacionales, al tiempo que exportadores en el mundo podrán aceptar el petro como moneda de cambio en sus ventas a Venezuela. Ello generará más incentivos para que más exportadores vendan insumos y suministros a Venezuela, dadas las ventajas comparativas que ofrece el petro al estar respaldado por el petróleo venezolano.